Olá, meus queridos irmãos motoristas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os cones de sinalização, esses instrumentos que possuem uma serventia enorme para a segurança do trabalho. Isso porque eles servem para sinalizar caminhos e delimitar espaços que serão importantes para preservar a segurança física de todos, seja de quem estiver passando pelo local ou de quem estiver trabalhando em um ambiente de risco. Os cones de sinalização possuem o formato cônico e têm como utilidade demarcar situações de emergência em rodovias ou demais vias públicas, ou em ambientes de trabalho que precisem ser delimitados ou sinalizados, como uma área de descarga de caminhão-tanque em operação City Market, por exemplo. O objetivo principal dos cones é garantir a segurança daqueles que passam pelo local ou que estejam trabalhando num determinado ambiente. A norma brasileira que determina as características obrigatórias que o cone padrão deve possuir para que seja adequado é a NBR 15.071 da ABNT. Além disso, essa NBR também estabelece as boas práticas sobre guarda, manutenção e a higienização do produto. A diferença mais importante que você irá encontrar dentre os cones de sinalização são as cores. Isso porque até existem cones de diferentes tamanhos, mas o que irá importar mesmo na hora de escolher e determinar o local que ficará o produto são as cores. Portanto, lembre-se sempre, os cones na cor laranja com as faixas brancas, prateadas ou refletivas devem ser utilizados para sinalizações móveis, ou seja, para sinalizar um perímetro que não seja fixo. Tem como objetivo chamar a atenção das pessoas que passam naquele local para alguma manutenção ou situação que esteja acontecendo de maneira temporária. No caso de um caminhão quebrado no acostamento da via, por exemplo, utilizamos os cones na cor laranja para identificar que ali trata-se de uma emergência temporária. Já os cones pretos com as faixas amarelas, esses são utilizados para sinalizações fixas, ou seja, para sinalizar locais ou situações que não precisarão ser mudados ou que não sofrerão alteração nos próximos momentos. Como, por exemplo, para fazer o isolamento de uma área de descarga de caminhão-tanque, por exemplo, recomenda-se utilizar os cones preto com as faixas amarelas. Portanto, para os kits de segurança, para os caminhões-tanques que transportam cargas perigosas, como é o nosso caso, o ideal seria usar os dois tipos de cone. Isso porque o cone laranja e branco sinaliza a via numa eventual emergência, por exemplo, enquanto o preto com amarelo irá sinalizar que aquele perímetro deverá se manter fixamente isolado, como uma área segregada para a descarga de um caminhão-tanque em um local de entrega. É por essa razão que no checklist de algumas usinas onde carregamos, como por exemplo a Caramuru, lá de Sorriso, em Mato Grosso, é exigido também os cones preto com amarelo. Porém, para efeito de fiscalização da PRF, será exigido os cones laranja com branco, tanto os grandes quanto os pequenos. É interessante lembrar que os patrulheiros do posto da PRF de Ipixuna, lá no Pará, estão exigindo que os cones grandes possuam 8 ressaltos na parte inferior da base de sustentação do mesmo, conforme estamos vendo aí na foto desse cone grande que está inclinado. Segundo eles, essa exigência é para que os cones que estiverem posicionados fiquem suspensos do solo. E no caso de cair uma chuva forte, a água irá passar por baixo dele e não vai arrastar os mesmos. Lembrando que, para carretas, são exigidos 4 cones grandes com faixas refletivas e, no mínimo, 6 cones pequenos. Já para os caminhões biarticulados, serão exigidos 4 cones grandes refletivos e, no mínimo, 10 cones pequenos. Importante frisar que, se for possível usar os cones pequenos, tanto os laranja com branco quanto os preto com a faixa amarela, é interessante, porque nós podemos ser exigidos numa eventual fiscalização, já que nós utilizamos o isolamento de área nas duas situações, tanto temporária quanto em situações fixas, né? Importante frisar que os cones de sinalização também são considerados equipamento de proteção coletiva.
Exatamente por esse motivo, devem ser mantidos em ótimo estado de conservação para que desempenhem o seu papel por mais tempo e sem perder a visibilidade, já que esta é a sua principal função. No isolamento da área, eles precisam ser vistos, né? Por esse motivo, a NBR 15.071 estabelece os cuidados que o motorista deve ter com a preservação dos cones, quanto à limpeza e higienização, para que estes estejam sempre aptos para serem usados no caso de uma eventual emergência. A NBR também determina que a higienização dos cones de sinalização sejam feitas sempre com água e sabão neutro apenas. Esses pequenos detalhes irão fazer com que os cones de sinalização possuam uma vida útil maior, que acaba implicando em economia para a empresa. Porém, como qualquer equipamento de sinalização, é ideal que esteja em perfeitas condições. Busque substituir o cone se o mesmo estiver quebrado, rachado, ou as faixas refletivas estiverem desbotadas, a cor da laranja, ou preto, ou amarelo também, e não ficar em pé, ou se eles estiverem com as faixas refletivas avariadas, procure a substituição dos mesmos imediatamente. Lembrando que a conservação e a preservação desses instrumentos é de responsabilidade do motorista. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe.